Boa noite, igreja, e a paz do Senhor a todos. Amém? Vamos para o momento da palavra agora. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Quem achou, diga amém. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, igreja? Deixa eu fazer uma pequena oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer por mais esta rica oportunidade de estar ministrando a palavra, Senhor. Até aqui o Senhor tem me sustentado, tem me direcionado, mas para que eu possa transmitir a tua palavra, eu necessito e dependo do teu Espírito Santo. Que nesta noite, Senhor, viemos ouvir a tua voz, não a voz de um ser humano, mas a voz do Senhor, porque a tua voz é que transforma, a tua palavra que cura e que liberta, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, muitas pessoas gostam de mudar o seu exterior, sim ou não? Por exemplo, estilo de roupa, cabelo, é ou não é? Tem mês que você fala assim, esse mês eu vou pintar o meu cabelo de loiro. Aí no mês seguinte a pessoa vai lá e pinta o cabelo de vermelho. Aí tem dia, por exemplo, eu mesmo, tem dia que eu vou trabalhar e eu pentei o cabelo para cá. Aí tem dia que eu pentei o cabelo para lá. Aí tem dia quando o cabelo começa a crescer, eu pentei o meu cabelo para trás. Muda, né? Mas não também que isso não seja uma coisa boa, mas em vez disso, algum momento nós já paramos para pensar em mudar o nosso comportamento? Como baseado no tema da campanha Transformação, a palavra transformação aqui em Romanos significa metamorfose, isto é, mudar a forma. Não é mudar de religião, mudar de igreja, mas sim ser diferente. Transformação, igreja, não é adaptação. A gente não vai se vestir como cristão ou falar como cristão. Por exemplo, a gente não deixa de fazer coisa errada por adaptação. A gente deixa de fazer as coisas erradas porque somos transformados por Cristo. Glória a Deus, igreja. E saiba que transformação ou ser transformado por Cristo não é somente ir ao culto, orar, jejuar, ser transformado. Nós só somos transformados pela presença poderosa de Deus. Na primeira quinta-feira eu falei sobre um assunto transformando o comum em extraordinário. Na quinta-feira passada eu falei sobre o novo coração. Mas hoje eu quero trazer um tema, mente transformada. Amém? Mente transformada. Por que mente? Porque a mente é ela que controla e determina todas as nossas ações, sabia? Por exemplo, tudo começa aqui. Quem já ouviu aquele assunto, aquela palavra? Eu fiz sem pensar. Já ouviu? Mentira. Porque jamais uma pessoa toma uma atitude, uma decisão sem passar por aqui, Por exemplo, se eu falar para você assim, fique de pé. Antes de você ficar de pé, sua mente já trabalhou para você ficar de pé. Já percebeu que quando a pessoa tem um derrame cerebral, ela trava? Já percebeu como que é? Quando a pessoa tem um AVC, um acidente vascular cerebral, a pessoa começa a travar, para você ver como tudo começa por aqui, As nossas ações, as nossas palavras, por exemplo, a nossa visão. Se uma pessoa cair e bater a cabeça, e bater aqui, no sentido físico, é risco ela ficar cega. E por quê? Por isso que eu trouxe esse tema, mente transformada. Por quê? Porque para que haja uma mudança na nossa vida, para que haja uma transformação na nossa conduta, nós precisamos de uma mente transformada. Romanos, do capítulo 1
ao capítulo 11, Paulo concentra-se em discutir a teologia do Evangelho, a natureza de Deus e a posição do homem em relação a Deus. E a partir do capítulo 12, Paulo muda o foco para a prática cristã, detalhando como os crentes deveriam viver a vida cristã. E hoje, quero trazer para vocês uma mente transformada. Como nós podemos alcançar uma mente transformada? Observe que o apóstolo Paulo ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está aqui, ele está se referindo para os cristãos daquela época, expressarem uma maneira de agradecer a Deus, se entregando para Deus. Porque eles foram um povo cristão. Naquela época em Roma existia uma mistura de judeu e gentios convertidos ao cristianismo. E lá naquela época eles foram aceitos por Deus, a viver uma vida para Deus, pela misericórdia de Deus, não por mérito. Aí o apóstolo Paulo fala assim: pela misericórdia, eu rogo a vocês que vocês se entreguem a Deus, de uma maneira para agradecer a Deus o que Deus fez por vocês, pela bondade, pela misericórdia. Entrega-se completamente a Ele. Isso é uma lição para nós, irmãos. Tem como você anotar o que Deus já fez por você? Misericórdia, pastor, nem tem como. Tem como você anotar o que Deus está fazendo por você? Não tem. Não tem como saber o que Deus fez ou o que Deus está fazendo. Não tem nem como retribuir. Então, pelo menos nós devemos nos entregar para Ele, viver para Ele, porque esse é o propósito de uma vida cristã neste mundo. Irmãos, Jesus morreu por nós, pagou o preço por nós, como a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, o preço foi de sangue, o preço foi alto. A vida que Jesus Cristo morreu na cruz em favor de mim e de você, não foi uma coisa barata, foi um preço alto. Então, se nós não conseguimos retribuir para Deus o que Ele faz, o que Ele tem feito, vai fazer, ao menos o que nós devemos fazer é se entregar para Ele, de uma maneira, se sacrificando, entregando a sua vida. E logo em seguida ele fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda pessoa que deseja ter uma mente transformada, antes ela tem que fazer isso, ela não deve se conformar com o mundo. Aqui o apóstolo Paulo estava exortando os cristãos a não se conformar com o mundo, isto é, com os valores e práticas do mundo que muitas vezes estavam em desacordo com os ensinamentos de Deus. Isto é, inclui materialismo, religiões, comportamentos, culturas, atitudes que desviavam das instruções e o padrão do reino de Deus. Para você entender, Roma era um lugar dominado por outras religiões, idolatria e também pela imoralidade. E aqui Paulo estava exortando, incentivando os cristãos, mesmo vivendo em um mundo cercado pela imoralidade, pela idolatria, pelas culturas, religiões daquela época, eles não se conformar com aquele mundo, não aceitar. Irmãos, traz para o dia de hoje. É fácil ser cristão? Não. Ainda mais na época que nós vivemos. Se nós observarmos o mundo que a gente vive, a corrupção, a maldade, a injustiça, o materialismo, irmão, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se tornando mais um cristão dentro da igreja, sendo um crente mundano. E você já parou para pensar o como Deus abomina um cristão tendo relacionamento com o mundo? É só você ver lá em Tiago: infiéis. Olha o que ele diz em capítulo 4, versículo 4, parece: infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele que constitui-se ser amigo no mundo, torna-se inimigo de Deus. Por que amigo? Quando a gente fala o quê? Uma proximidade, um relacionamento. Por exemplo, eu sou amigo do pastor Alexandre, eu sou amigo do pastor Fernando, isto é, há uma proximidade com ele,
eu tenho um relacionamento com Ele, uma proximidade. E isso serve para nós. Isso cai para nós. Às vezes queremos ser cristão transformado. Mas como é que possamos mudar a nossa conduta? Como é que nós vamos ter uma conduta diferente com os padrões do reino de Deus, sendo que a nossa mente ainda, sendo que a gente está se conformando, está aceitando viver como o mundo está ensinando? E quando a Bíblia fala não vos conformeis, não é ficar indignado, falando assim, eu não me conformo. Não, significa não adaptar-se. Isso aqui é bom para lembrar, por exemplo, a mulher quando faz um bolo. Você já fez um bolo, aquele bolo com desenho, aí você vai lá, uns bolos quebra, né? Errou na receita, despedaça tudo. Mas pensa aquela vez que você fez aquele bolo lá, com aquela forma, aqueles giro lá, não sei o que, um monte de negócio assim. Aí você vai lá, põe em cima da mesa e assim, ó. Aí você vai levantando devagarzinho, né? Assim, ó. Aí fica todo mundo, como é que fala? Afoito, atento. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí quando levanta a forma, o bolo sai do mesmo jeito. Saiu certinho, até comemorar, saiu certinho, não dá meia hora, desmorona tudo. Mas saiu certinho. O que às vezes está acontecendo no mundo. Aliás, é isso que está acontecendo às vezes com os cristãos da igreja. Eles estão se adequando, estão aceitando, conformando, viver. As pessoas estão se adequando a viver conforme o mundo está ensinando. Por exemplo, às vezes você está aqui na igreja, aqui, ó, focado na fé, orando, participando de uma campanha. Aí de repente você depara com um vizinho, e o vizinho sabe da sua vida e fala para você, irmão, você está vindo aonde, irmã? Eu estou vindo da igreja, estava orando pela minha vida, estava orando pela minha família. Aí começa aquele diálogo e a pessoa fala assim, mas quanto tempo você está na igreja? Irmã, eu estou 10 anos. Aí a irmã que está desviada, irmã, é perca de tempo. Eu passei 30 anos e não adiantou nada. Não funciona mais não. Por que a pessoa deixa de focar na fé? Porque ela se adequou ao que o mundo está fazendo hoje em dia. Nos dias, muitas pessoas, desculpa falar, mas tem que falar a verdade, muitas pessoas estão vivendo dentro da igreja amigada. Hoje em dia é assim. Não, irmão. Se você deseja ser um crente transformado, você tem que ter uma mente transformada. Não é fácil viver, assim como não era fácil viver naquela época, hoje também não é fácil. Porque a Bíblia fala em 1 Pedro que se é com dificuldade que o justo é salvo, aonde vai comparecer o pecador? Se a Bíblia ensina que é difícil manter a fé em Cristo, é difícil? É difícil. Aí eu estava até, às vezes, eu fico sozinho no banheiro, conversando assim, imaginando na pregação. Aí imagina você, homem de fé, evangelista, devolve dízimo, dá oferta na igreja, vai, Senhor da glória, me dê condições para pagar as minhas dívidas. Senhor, me abre uma porta para que eu ganhe um salário melhor. Senhor, me ajuda nisso. E você manifestando a sua fé, de repente chega o irmão do seu lado e fala, irmão, você já viu esse joguinho aqui do tigrinho? Acabei de jogar R$1.000 e ganhei 10. Aí o cara vai falar justamente na hora que você está passando dificuldade. Está lá, miserável. Engraçado que a pessoa é um crente às vezes. E eu já vi isso. Joguei ontem, ganhei 2.000. Aí você, poxa, eu acho que eu vou entrar nessa também. Se está demorando de chegar a minha bênção, então eu vou começar a postar também, como todo mundo está postando. As pessoas já estão entrando no jeito que o mundo ensina. Quem está entendendo, diga amém. Então isso aqui já fica, antes de você ter uma mente transformada, você não pode se adequar aos padrões do mundo. Mas pastor, como é que eu faço isso? Mantendo uma resistência ativa. O que é uma resistência ativa? É quando não aceitamos, quando nós confrontamos e mantemos a nossa posição de servo. Isso. Porque resistir não é apenas evitar comportamentos, evitar pessoas, mas é não permitir que o mundo que está ao nosso redor nos force
a se encaixar nos seus moldes. O que é molde? Não adaptar-se. E também é resistir às práticas mundanas e seus hábitos. É quando mantemos uma postura consciente em não permitir que o ambiente que está ao nosso redor mude ou determine as nossas ações e os nossos pensamentos. Então é isso que Deus quer nos ensinar até aqui. Se você quer ser um crente com uma mente transformada, você tem que manter uma fé resistente, você tem que manter a sua resistência, porque dia e noite, igreja, grava isso, dia após dia, noite após noite, nós seremos seduzidos pelas coisas deste mundo. O mundo sempre vai tentar nos levar a desviar o nosso foco, a fazer com que a gente se torne um crente mundano. Para você ver, lá em Hebreus 12 diz assim, ó que interessante. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por exemplo, naquela época, havia muitos falsos ensinos, falsas religiões que estavam introduzindo no meio dos cristãos, tentando fazer os cristãos desviar do foco que é o Evangelho. E eles estavam sendo pressionados, seduzidos. Muitos cristãos eram até martirizados por causa da fé. E eles estavam passando por isso. Não somente aqui, mas em 1 Pedro, 1 João. Olha nos dias de hoje, como as pessoas hoje em dia já estão adequando o que o mundo está oferecendo, por mais que seja algo religioso. Como o pastor falou, teoria da prosperidade. Já vi casos de pastor falar assim, faz um pique de 500 que eu te faço uma revelação. As pessoas estão mudando o evangelho somente para fazer com que as pessoas se adequem até ao próprio mundo. O mundo está hoje, as pessoas estão tentando trazer, muitos cristãos estão tentando viver na presença de Deus, mas vivendo uma vida mundana. Uma coisa que eu comentei semana passada. Irmãos, não podemos permitir isso. Por mais que você veja familiares, parentes, amigos, pessoas próximas, pregadores, não importa. Irmãos, mantenha-se firme, resista, mantenha-se firme. Por exemplo, muitas pessoas estão passando por isso. Quantas pessoas que você já conhece ou conheceu que se desviaram da fé? Por causa do irmão, por causa da irmã. Quantas pessoas que estão lá fora hoje, que foram corrompidas, porque começou aqui, na mente. A pessoa começou a aceitar viver uma vida mundana. Por mais que está dentro da igreja, pastor, por mais que está dentro da igreja. Isso aqui, irmão, é uma exortação para todos nós. Porque se a gente quer ter uma mente transformada, primeiro a gente não pode aceitar viver conforme o mundo está apresentando. Então, irmão, não importa qual for a época, o lugar, o ambiente, nós temos que se resistir. É claro que quando nós vivemos pelo Evangelho, nós vamos sempre vamos sofrer retaliações. As pessoas não vão aceitar. Como é que pode isso? Não, isso não tem nada a ver, é assim mesmo, igreja. A não ser que você queira continuar sendo a pessoa que você é. Se você quer ser uma pessoa formada realmente por Cristo, você precisa de uma mente transformada. Para uma transformação nas nossas ações, precisamos de uma mente transformada. E começa por aí. Começa a fazer uma análise da sua vida. Quem é você? Quem você está sendo dentro de casa, no seu trabalho? Porque muitas vezes nós somos crentes só na igreja. Nos comportamos como os crentes, carregamos a nossa Bíblia, colocamos roupa de crente, mas como chega lá fora, nos comportamos como pessoas mundanas, nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Dentro de casa, na igreja, somos uma pessoa, mas no trabalho somos outras pessoas. Então, se você é um tipo de pessoa deste comportamento, você pode perceber que nós, você, estamos precisando ter uma mente transformada. Como eu falei, todas as nossas ações primeiro passa por aqui. Quem está entendendo, diga amém. Isso aqui é uma exortação que Jesus está nos ensinando através da vida
daqueles cristãos da vida do apóstolo Paulo. E continuando, quando mantemos uma resistência, quando nós não nos conformamos com este mundo e temos uma resistência ativa, nós estamos dando liberdade para que Deus nos transforme. Olha o versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outra tradução, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Além do apóstolo Paulo falar da necessidade de não se conformar com este mundo, também está falando de ser transformado pela renovação da mente. Isto é, ter uma mente transformada. Porque em vez de se conformar, Paulo encoraja os cristãos a se transformarem pela renovação da mente deles. Isto significa que a mudança começa de dentro para fora. E o que quer ter uma mente transformada pelo Espírito de Deus? É ter uma avaliação crítica. Olha que interessante isso aqui. O que significa isso? Quando a Bíblia fala em Romanos 8, fala de uma mente humana, comportamento, e uma mente guiada pelo Espírito Santo. O que é uma mente? O que é uma pessoa que tem a mente controlada pela vontade humana? É quando a pessoa tem as atitudes humanas, vontade. A pessoa vive por si própria, ela faz o que ela quer. Ela usa aquele famoso versículo da Bíblia: eu tenho livre-arbítrio, vivo do jeito que eu quero, da vontade que eu quero. Ninguém paga minhas contas. Aí tem aquele ditado, né? Eu sou assim, vou morrer assim, ninguém me muda. Quem está entendendo, diga amém. Mas tem uma coisa que a pessoa que estava fazendo o Berearte no domingo, que eu gravei muito. Ela falou assim: Senhor, acho que foi assim, olha onde a minha vontade me levou. Você não é impedido de você viver da maneira que você quer. Fica à vontade. Você quer viver a vida conforme o mundo está ensinando? Você quer viver a sua vida controlada pela sua vontade humana? Você quer tomar suas decisões sem ter responsabilidade com Deus? Não tem problema. Deus não vai te proibir. Deus não vai descer lá de cima e vai te impedir. Mas saiba que quando você vive conforme a sua vontade, você pode ter certeza que ela não vai te levar para lugares bons. Porque quando chegar lá na frente e a pessoa passar por situações que não queria passar, aí você vai lembrar o que te levou até lá. Porque às vezes, não estou defendendo, mas muitas pessoas ficam colocando a culpa no diabo. Nem sempre o diabo tem culpa. Não estou defendendo, mas tem muitas coisas que a gente enfrenta, que a gente passa, por causa das nossas escolhas. Então, para que você tenha uma mente transformada por Deus, como a palavra fala, pelo Espírito Santo, você precisa ter uma avaliação crítica. O que significa isso? É quando nós avaliamos nas nossas ações, decisões e pensamentos que estão sendo influenciados pelo mundo ou pelo ensinamento de Cristo. Se aquilo que eu estou fazendo, estou praticando, coincide com a vontade de Deus ou não. Você vai se autoavaliar. Eu tenho particularmente esse ato. Às vezes estou trabalhando numa empresa, ou quando eu comecei a trabalhar numa empresa, vou fazer 3 meses, eu me autoavalio naquilo que eu preciso melhorar, naquilo que eu preciso mudar. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que, às vezes, parar para pensar e se autoavaliar daquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, o tempo que nós temos com Deus, como é que eu estou sendo uma pessoa, quem sou eu dentro de casa, quem sou eu na igreja, quem sou eu lá fora, se as minhas ações, as minhas decisões, as minhas escolhas estão se concentrando naquilo que Deus quer que eu faça. Então, às vezes, se você quer ter uma mente transformada, já começa por aí. Você quer uma mente transformada por Deus, começa por aí, começa a se avaliar. Aquilo que você vai fazer está de acordo com a vontade de Deus? A decisão que você vai tomar está de acordo com a vontade de Deus? O relacionamento que você vai entrar está de acordo com a vontade de Deus? Quem está entendendo, diga amém. E também, quando a nossa influência é positiva, o que é isso?
Hoje em dia, muitas pessoas são influenciadas pelo mundo, mas tem que ser ao contrário. Uma influência positiva, em vez de sermos influenciados por mundo, nós que influenciamos o mundo. É a nossa vida que é influenciada as pessoas são influenciadas pela nossa vida. Você quer ver um exemplo? Eu comecei a trabalhar numa empresa, aí eu ficava um mês. Aí os pessoal, alguns evangélicos lá, e começaram a fazer pergunta para mim sobre a Bíblia. Aí eu respondi, aí eu comecei a evangelizar, comecei a usar o conhecimento e a sabedoria que Deus me deu. Aí a pessoa chega para mim assim e fala assim: pastor, o Senhor me inspirou a voltar a ler a palavra, porque comecei a ensinar para ele o que eu aprendi, através do Espírito Santo, através do pastor Fernando, através desse ministério. Eu comecei a passar para ele a dedicação. Se você quer aprender, se dedica, se concentra, se entrega, aplique, gaste tempo. E ele falou para mim assim: por causa da sua vida, o Senhor me influenciou a voltar a ler a Bíblia que eu tinha parado. Isso é o que? Irmãos, entenda uma coisa, você tem que influenciar as pessoas. Por isso que é importante você sempre ter uma mente transformada em Cristo, para que as suas atitudes sejam de um servo de Cristo. Porque às vezes você quer ganhar o seu familiar para Deus, mas você dá um testemunho em casa. Como é que isso vai acontecer? Às vezes está ali, vira e mexe, orando, mas quando chega em você na igreja, é uma pessoa maravilhosa, mas chega em casa, você já não é a mesma pessoa. De vez da sua influência atrair o seu parente para dentro da igreja, para a presença de Deus, você está afastando ele da presença de Deus. Por isso que nós temos que ser uma influência para as pessoas. Aonde você trabalha, as pessoas têm que ver Cristo em você, têm que ver Deus em você. As pessoas, aonde você trabalhar, aonde você passar, falam assim: nossa, dá prazer de ouvir essa pessoa, dá prazer de ouvir, de parar de parar e falar com essa pessoa. Quando a pessoa tem uma mente em Cristo, uma vida transformada, ela atrai, as pessoas se sentem prazer de estar com ela, de falar com ela. Quem está entendendo, diga amém. E também, uma mente transformada pelo Espírito Santo de Deus, é quando somos fiéis aos seus ensinos, isto é, manter-se fiel. Irmãos, vai chegar a hora, vai chegar o momento, que a nossa fidelidade vai ser botada em jogo. Às vezes, como falei, vivemos em um mundo, em uma época onde há muita corrupção, injustiça, maldade. Às vezes, liga a televisão, Instagram, se nós não tomamos mais cuidado, a gente acaba quebrando essa fidelidade. E esta fidelidade tem que ser mantida, mesmo que às vezes venha causar retaliações. E para concluirmos, como diz no versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Porque o não se conformar com o mundo, ter uma mente transformada pelo Espírito Santo, nos leva a um propósito. E qual é o propósito? Viver de acordo com a sua vontade, a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é descrita como boa, agradável e perfeita. Isso indica, é o que Deus quer para nós. Isto é, Deus, Ele quer fazer o melhor por nós, por mim, por você. Boa, isso é, o que Deus quer fazer, o que Ele faz na nossa vida é só no sentido bom. Ele faz o melhor por nós, agradável. Deus, Ele quer que tenhamos uma vida que agrade a Ele. E perfeita, tudo que Deus faz é o quê? Perfeito. Então, isso é importante, irmãos. Se você buscar em Deus a cada dia, por quê? Porque quando nós somos convertidos, regenerados, é instantâneo, mas a transformação é progressiva. Não é porque você aceitou Jesus hoje, ou porque você está vindo na igreja hoje, que você vai ter uma vida transformada, não. O ser transformado é algo progressivo, é dia após dia. Aí sim, entra a oração, entra a entrega, entra o jejum, entra como você está investindo o seu tempo, com que você está passando o seu tempo. Deus não vai te proibir de você investir o seu tempo em Netflix, em streaming que fala, filme, não. Mas se você quer uma mente transformada, você precisa investir o seu tempo com Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4:8, diz assim,
Deixa eu ver, é 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 4, diz assim, buscai as coisas lá do alto e não as daqui da terra. Quer dizer, nós temos que se manter conectado com Deus diariamente, na presença de Deus. Você tem que falar com Deus quando está andando, quando você está sentado, quando você está deitado, porque às vezes a pessoa acha que falar com Deus é só de joelho. Não, irmão, a Bíblia fala que podemos falar com Deus sentado, deitado, de joelho, de bruços, de qualquer jeito. O importante é você manter-se conectado, para que você dê liberdade ao Espírito Santo. Ele vem sobre a tua vida, vem sobre a tua mente, ele transforma a sua maneira de pensar, a sua maneira de olhar, a sua maneira de enxergar as coisas, para que Deus venha transformar o seu interior e você passe a ter um comportamento mudado, uma vida transformada, um comportamento de cristão, em nome de Jesus, amém? Quem entendeu a mensagem? Então, a partir de hoje, irmão, invista o seu tempo com Deus, busque uma mente transformada. É o que nós vamos fazer agora. Vamos buscar. Você vai buscar hoje, vai buscar amanhã. Invista a sua vida, invista o relacionamento com Deus, para que você seja realmente um cristão na presença de Deus, e você use a sua vida para influenciar as pessoas que estão lá fora, e as pessoas, para que as pessoas vejam o Deus que está na sua vida, o Jesus Cristo te curou, aquele que te libertou, aquele que te salvou e aquele que irá te transformar a sua vida poderosamente. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos por um instante.